Glória a Deus, aleluia. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos dar início. Aleluia, glória a Deus. Nós estaremos iniciando a primeira oração, debaixo da bênção, da unção, e nós vamos estar estudando esse primeiro trimestre, falando da vida da Esther. Glória a Deus. Já que o presbítero irmão Robson, para orar ao Senhor. Eterno Deus, amado Pai, nesta manhã na Tua presença, Senhor, pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, nessa escola bíblica dominical, que o Senhor abençoe os Teus filhos que estão saindo da sua casa, Senhor, em direção à Tua casa, para aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, traga em segurança debaixo das Tuas asas, Senhor, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, Senhor. Livra do acidente, bala perdida, Senhor. Cubra com o Teu sangue, Senhor. E abençoa os Teus filhos que aqui estão para aprender a Tua palavra, Senhor. Abra nossas mentes, nosso coração, Senhor, para que possamos guardar a Sua palavra e não pecar contra Ti, Senhor. Abençoa o nosso pastor Gessé, Senhor, a missionária. Abençoa os professores que irão aplicar a Tua palavra, Senhor. Dá sabedoria e inteligência do alto, Senhor, para que nós possamos aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 505, irmão. A tua voz. Anelo ouvir a Tua voz, voz do meu bom Salvador. Seu dito, banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial, unidão também, me trazes sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infunde-me valor. Afasta do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras de Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus, em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas trevas elas são meu bem, sua voz dará. Minha alma nela tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor
São palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror. Enquanto perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fortes de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. Palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se colocamos de pé, irmão, nós estaremos fazendo a leitura da revista. E hoje estarei já reempossando a coordenação da EBD, dando prosseguimento. Time que ganha não se mexe. Então já vou estar empossando os coordenadores, professores, secretários, tesoureiros da EBD, e vai sendo abençoado em nome de Jesus Cristo. Vamos lá na primeira lição desse ano. Quem ainda não pegou a sua revista, pega com o irmão Roberto. E houve uma alteração de preço esse ano, já está um pouquinho mais abençoado. Para R$16,50. Professor, irmão, que estuda mais, né? Paga um pouquinho mais caro, R$19,50. Graças a Deus por isso, amém? Lição 1, 3 de janeiro de 2021. Lição 1, 3 de janeiro de 2021. Título da lição: o papel influenciador dos pais. Título da lição: o papel influenciador dos pais. Textuário: Esther, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Esther, capítulo 2, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Verdade aplicada. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Verdade aplicada. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Texto de referência está em Esther, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 20. Leitura alternada. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susan, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Que foram transportados de Jerusalém com os cativos foram levados como rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai, sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha.
Esther, porém, não declarar dela, seu povo, como Mardoqueu, porque Esther cumpriu, como também criaram. Amém. Vamos orar aqui, irmão presbítero, irmão Arilson, orando ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nos concede, Senhor. Pai, nesse domingo, Senhor, que está na tua casa, Senhor, para te louvarmos e aprendermos a tua palavra. Continua, Senhor, abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor. Esta presente e aqueles, Senhor, que estão em casa, Senhor, assistindo, Senhor, pela live. Abençoa e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero já apresentar o pastor Antônio Marcos, que vai nos trazer hoje a primeira lição desse ano, nesta abertura, a qual nós estamos louvando a Deus pela sua vida, pela sua presença. Deus continua abençoando a vida do pastor Antônio Marcos, muito meu amigo, sempre estamos juntos aí na obra de Deus, no campo, e ele sempre tem me atendido, né? Meus pedidos, como também às vezes eu atendo os pedidos dele. Então a gente fica debaixo da bênção. Quantos quer receber o pastor Antônio Marcos? De uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Também nós queremos agradecer a Deus pelos professores que já estão presentes, pela a coordenação da EBD, todos que faz parte desse trabalho da escola. Nós temos aqui o presbítero irmão Ricardo, ele é o superintendente da escola dominical, e às vezes ele tem uma escalazinha, do dia sim, dia não, né? Mas ele tem somado aqui, graças a Deus, tem me ajudado nessa área importantíssima em nome de Jesus. Quantos querem receber o coordenador, presbítero irmão Ricardo, juntamente com a sua esposa, que ela está aí trabalhando? Levanta a sua mão e diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a tua vida, pastor. Em nome de Jesus. Também o evangelista Edílio, que 2020 veio somar comigo, e entrando 2021, somando comigo aqui também na obra de Deus em nome de Jesus. Quantos quer receber esse homem de Deus? Levanta a sua mão e diga: Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Muito bem, irmão. Já quero passar para o pastor Antônio Marcos, que ele vai estar trazendo aí toda essa parte dessa lição da vida de Esther. Amém? Meus amados, a paz do Senhor. Felizes estamos, primeiro domingo deste ano 2021, na certeza de que Deus estará nos proporcionando momentos como esse, em torno da palavra, em torno da inspiração, em torno da unção, em torno daquilo que o Senhor já reservou para cada um de nós. Que bom que você está começando o ano, começando bem, na EBD, a maior agência de ensino da palavra e a escola bíblica dominical. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida do amigo, companheiro de ministério, pastor Jessé, Vitor. Deus abençoe. Amém. Missionária também, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados, obreiros, companheiros. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: estou feliz por participar da primeira EBT do ano de 2021. Graças a Deus. Diga: só porque você veio, esse vai ser um ano vitorioso. Glória a Deus. Ano profético de bênção, de vitória, de conquista. E eu creio no melhor de Deus para nossas vidas. Nós não estamos presos, nem embasados, nem baseados, nem firmados em promessas do homem, nem naquilo que está acontecendo.
Nós estamos aqui debaixo, sim, da unção de Deus, das promessas do Senhor na sua palavra. E cremos, sim, em dias melhores. Por que não declarar que esse vai ser um ano abençoado e vitorioso? Embora muitos pseudos profetas do Apocalipse dizem até o contrário, né? Mas eu creio na palavra. Amém? Vai ser um ano abençoado em nome de Jesus? Debaixo da unção de Deus, para a glória do Senhor. Queridos, durante o trimestre, os irmãos vão estar estudando sobre Esther, sobre essa personagem que nos traz algumas lições tão importantes, passo a passo, durante todos os domingos do trimestre. Os irmãos vão estar aqui em sala de aula, vão estar na igreja, e o professor vai estar explanando sobre este conteúdo que é por demais edificante e vem nos trazer também edificação espiritual. Então é importante participar, porque é uma sequência de estudo. A escola dominical é isso. Hoje você está aqui, próximo domingo é outra lição, são sequências de estudo. Então não perca o foco, não perca esses momentos, não perca, porque a cada dia Deus tem sempre um cardápio novo. O cardápio de hoje é para hoje, de domingo que vem será para domingo próximo, e assim cada domingo é um cardápio diferente. Mas sempre quem nos serve é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui um texto que está em Esther, capítulo 2, verso de número 10. Se você tem a revista, então vamos acompanhar aqui alguns pontos importantes desta lição. Esther, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Esther não declarou a sua nacionalidade. Ela não disse, ela não passou isso. Ela não afirmou, ela não comentou quem ela era, as suas origens. Será que isso foi uma omissão? Será que ela estava mentindo? Ou o que nós podemos aprender? Durante esse período aqui de ensinamento, nós vamos ver o porquê, o motivo, a razão que não foi necessário ela declarar. Tem momentos em nossa vida que não é preciso você falar. Tem momentos em nossa vida que temos que guardar, temos que segurar o tempo certo, o momento certo. Então ela foi educada, foi disciplinada, ela foi orientada em tudo aquilo que era lei para os judeus, porque apesar de ser uma judia e ser da tribo de Benjamim, ela teve os seus princípios, e esses princípios religiosos é que ela leva para o cativeiro babilônico. Esses princípios, essa raiz que ela guardou, ela está levando para um cativeiro. Então foi um período, uma fase para ela de transição, de mudança, embora sendo ela órfã, mas todo momento em que ela vivenciou durante esse tempo, vamos perceber durante a lição, de que foi fundamental para um crescimento sólido, um crescimento debaixo de uma obediência, que na verdade ela obedeceu todos os princípios que ela recebeu. Ela obedeceu toda a mensagem e palavra que era lhe passada, desde o tempo da infância, porque o caráter começa já no ventre da mãe. Então é fundamental essa lição, porque é um leque para os demais ensinamentos que vamos aqui poder abordar durante esse período, que os irmãos vão poder aprender durante esse período. Nós temos objetivos na lição que eu acho fundamental, esses objetivos, porque nos traz aqui também uma visão do panorama da lição. Quais são os objetivos? O primeiro objetivo da lição: devemos viver o querer ou a vontade de Deus. Viver esse querer e a vontade de Deus é o melhor que nós temos. Romanos capítulo 12, verso de número 3 diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que nós podemos dizer neste ano de 2021? O que Deus tem para nós? Qual a sua vontade para nós?
aquilo que Deus projetou para nós, aquilo que Deus elaborou para cada um de nós como padrão de vida. A verdade, a vontade dele, por ser soberana, mesmo que seja o contrário daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, sempre é o melhor para nossas vidas. Então, aceitar essa vontade é por demais complexo, quando às vezes nós pensamos e fazemos tantos planos. Mas os planos de Deus para nós jamais podem ser confundidos. E se a vontade dele é boa, fale comigo, boa, agradável e perfeita. Então Deus tem sempre o melhor para nós. E Deus quer sempre nos agradar naquilo que faz, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. É perfeita porque tudo que Deus faz é perfeito. Veja a obra da criação em tudo que ele fez. Veja o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o próprio corpo humano. Tudo que Deus fez é perfeito. Então a sua vontade é o melhor que nós temos. Segundo o objetivo da lição, para nos trazer esse panorama, é a importância da responsabilidade. E essa importância da responsabilidade cabe aos pais em educar, em formar, em contribuir no caráter da criança. Então os pais, cabe a eles essa função tão importante, porque desde a infância precisam formar esse caráter. A criança, desde os 0 anos de idade até os 5, 7 anos de idade, a formação desse caráter. Então tudo aquilo que é catequizado, que é orientado, que é instruído, que é passado para a criança, jamais a criança vai deixar de observar quando alcançar uma idade mais idônea. Então é importante esse papel fundamental. Nos dias que nós vivemos hoje, no século 21, é por demais complexo isso. Porque há tempos atrás, nós tínhamos uma criação e hoje, as crianças de hoje têm uma outra criação. Há tempos atrás, era o tempo que as crianças brincavam de bola de gude, brincavam de pique-esconde, brincavam de coisas que lhe faziam bem, era saudável. Mas hoje não, é tecnologia. Hoje é informação rápida. Hoje é um celular na mão de uma criança que fica às vezes 12 horas, 16 horas. E tudo aquilo que ela absorve está ali no mundo da globalização. Quando o pai fala alguma coisa, eu já sei. Por causa dos intentos, dos jogos, por causa das imagens. Então hoje, para disciplinar e orientar e passar essa visão para a criança, torna-se muito mais complexo. Porque é necessário também que os pais venham ter conhecimento de causas e observar e acompanhar passo a passo aquilo que eles estão vendo através da mídia, da comunicação. Na verdade, a criança, ela não tem vontade própria. É a formação do caráter em que os pais estão lhe oferecendo e que vai contribuir para que eles possam tomar as suas decisões. Então é importante o nosso papel, a nossa função como pais é importante. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não desvie a doutrina da tua mãe. Provérbios 24, 6 já é um texto clássico que diz que é o nosso caminho, que para não desviar do caminho do Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Isso aí mais do que conhecido, mas é instruir, é orientar o menino no caminho. Não apenas mostrar o caminho, mas conduzi-lo, andar com ele no caminho. Não apenas mostrar a ele onde é EBD, mas vir com ele a EBD. Aleluia. E a instrução parte de casa, a instrução não passa da igreja. Nós não devemos cobrar à sociedade aquilo que compete aos pais, porque a sociedade pode até contribuir, a escola pode até contribuir, professores podem até contribuir, mas a responsabilidade é única dos pais em orientar, disciplinar, conduzir, monitorar, acompanhar os filhos passo a passo.
até chegar a uma idade que eles possam crescer, desenvolver e andar neste mundo. Na verdade, nós não criamos filho para nós criamos para o mundo, e é necessário então esta orientação, mas debaixo da cobertura da palavra, dos ensinamentos bíblicos. O terceiro que nós temos aqui, baseado nesse contexto da lição, objetivo é o perfil da família de Deus. Qual o modelo, qual o padrão desse perfil, desse modelo da palavra da família de Deus? A família que é a base, a família que é o eixo da sociedade. Quando falamos sobre igreja, sabemos que igreja começa na família, começa em casa, começa no lar. Quando falamos sobre culto, culto ele vem de casa. Então tudo isso começa no lar. Se o seu lar estiver bem, se a sua casa estiver bem, se a sua família estiver bem, você vai estar bem. Agora, estar bem é você saber agradar ao outro. Estar bem não é só você estar bem, é você saber agradar ao outro. O esposo agrada a esposa agrada o esposo, vice-versa. Pais agradando filhos, filhos agradando os pais, absorvendo tudo aquilo que é de bom, porque na verdade nós só podemos receber aquilo que nós damos. Então dê o seu melhor, doe o seu melhor, ofereça o seu melhor. E como base para ter uma família abençoada, com modelo e perfil daquilo que Deus tem para nós, é o Salmo de número 128. E esse é o modelo que nós temos. E esse é o modelo. A sua mulher será como videira frutífera ao redor da sua casa. A promessa de Deus para os pais, promessa de Deus para os filhos, promessas de Deus para as famílias. As famílias podem ser muito mais abençoadas quando se reunirem, como nós tivemos agora Natal e Ano Novo, em que algumas famílias ainda com todo esse problema de isolamento, mas algumas famílias ainda se reuniram. Mas quando você tem o prazer de você estar ali, de você conversar, bater papo, se alegrar, contar piada, você rir, se divertir no seu lar. Amém? Não cada um no seu mundo social. Porque a geração que nós vivemos hoje, a geração do mundo social, da internet. Cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua particularidade. Mas como família padrão, modelo abençoado por Deus, é família que se reúne, ainda conta as belas histórias. Porque os judeus se preocupavam com isso. Contava a história dos seus pais para os filhos, iam passando de geração a geração. Eles cresciam sabendo exatamente tudo aquilo que Deus havia feito, tudo aquilo que Deus havia realizado. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. A provisão de Deus, a proteção de Deus, um Deus que está sempre conosco todos os momentos. Amém ou não amém? Amém. O primeiro tópico desta lição nos traz o seguinte tema: vivenciando o querer de Deus. Vivenciando o querer de Deus. Tudo começa num período, então, na história, em que o povo estava sendo escravizado. Isso começa no Império Sírio, quando invade o império que foi o Reino do Norte, e levou cativo, então, os judeus. Quando o povo foi disperso, houve, então, depois a divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas a Síria invade o Reino do Norte, leva então cativo os judeus que estavam no Reino do Norte. E o papel deles era apenas dispersar o povo. E dali surgiam então os samaritanos. Depois então há essa briga entre samaritano e entre os judeus. Isso foi no ano 722 a.C. Depois o Império Assírio, ele tomba, ele cai.
Levanta-se então, surge um império chamado Império Babilônico. No Império Babilônico, no ano 605 antes de Cristo, ele então invadiu e saqueou o Império do Sul. Isso através do general Nabopolassar. Ele então, ao invadir, ele leva os primeiros cativos, que foi apenas uma leva de um pequeno grupo, e eram pessoas muito simples, e na segunda leva, ele já está levando então mais os reis, os príncipes, a monarquia, que eram os mais ricos e inteligentes. Os ricos e inteligentes, eles levavam para o palácio, para servir no palácio, assim como Daniel, Azarias, Misael. Nessa leva, na segunda, foi então Esther. Então tudo leva a acreditar que ela vem de uma linhagem, embora sendo de uma tribo de Benjamim, mas ela vem de uma linhagem real. E leva então a Esther. Na segunda leva, está levando Esther, e ali, esses que são os mais inteligentes estão no palácio. Os mais simples vão para lugares povoados, onde é submetido ao reinado daqueles que são do Egito. Durante um ano de 70 anos, eles estão sendo escravizados. Se perguntasse para o judeu qual foi o período, ou pior período para os judeus, eles teriam dois períodos. Um seria esse do cativeiro, 70 anos, e outro seria no tempo de Hitler. Então esse para eles foi um período, uma fase muito difícil, porque eles tiveram que ser escravos durante o tempo de escravidão. Só que Deus, quando tem um projeto, o tempo e até o lugar jamais vai impossibilitar de Deus fazer alguma coisa, de Deus trabalhar, de Deus agir, de Deus fazer com que o nome dele seja glorificado. Durante uma fase que eles estavam sendo subjugados e sendo escravo, Deus tinha os seus projetos, Deus tinha os seus planos, porque lá na frente já havia a provisão de Deus. Ardassa, que o seu nome significa alegria, isso um nome judaico, mas ela, sendo ela escrava, a Bíblia diz que ela foi adotada pelo seu primo, que era o mais velho da família. Ao adotá-la, ela está sendo orientada com todas as leis e com todos os costumes e tradições do judaísmo. De forma que ela era uma pessoa, uma jovem religiosa, bela, formosa, religiosa. Desse contexto, então, ela vai para a Babilônia. E nesse período, Deus então está preparando tudo para ela assumir o reinado. Veja que Deus teve plano com José, no período de 24 horas, sendo ele escravo, ele passou a ser governador. Então o tempo para Deus trabalhar não é empecilho, não é impedimento. Deus pode fazer em 24 horas, como Deus pode permitir que o tempo venha provar também a nossa resistência. Podemos levar meses. O importante é que vai cumprir. Amém? Vai cumprir ou não vai cumprir? Amém. E quem sabe pode ser esse ano, o ano da bênção, da vitória, da conquista, que tanto estamos esperando. Eu creio. Quem sabe o tempo de escravidão está passando, o tempo de escassez está passando, o tempo de limites estão passando, o tempo em que foi determinado para uma nação ser escrava de um vírus, para nós como igreja seremos libertos em nome de Jesus, levando boas novas de salvação. É o nosso tempo, o nosso momento. Então tudo é permissão de Deus, dentro desse contexto, vivenciando o querer de Deus. Tudo é permitido por Deus. Deus prepara tudo. Deus está preparando Esther, sendo ela filha de Abiail, da tribo de Benjamim. Deus está preparando ela através também do seu primo, preparando o seu próprio caráter. E durante esse período, Deus está estabelecendo também princípios. No primeiro tópico da lição 1, no primeiro, ensina a criança
o caminho em que deve andar. Ensinar a criança o caminho que deve andar é orientar essa criança. A criança precisa de orientação. Os dias que nós vivemos é tão difícil, como temos aqui comentado, porque hoje você fala com a criança uma coisa, não, mas dá um não assim, na lata. Eu não faço, eu não quero. Então é descer, para descer a um nível, para poder entender tudo isso, aí nós temos que fazer uma faculdade, né? Aí nós temos que descer ao nível para poder entender e orientar, de forma que ela venha aceitar. Porque hoje, quando a criança fala não, você tem que saber mudar esse conceito. O porquê que não pode. Hoje estamos assim. Por que não pode? O porquê que eu não posso fazer isso? O porquê que eu não posso mexer ali? O porquê que eu não posso levar? Porque no nosso tempo, quem tem aqui mais de 30 anos, irmãos, graças a Deus, no nosso tempo, quando o pai olhava para o filho já entendia muito bem a linguagem, não era para mexer. Mas hoje tem que falar, até ele despertar que a autoridade está com os pais. Então os dias que nós vivemos hoje são dias difíceis, tá? Eu tenho um neto. Alguém tem essa fase aqui? De neto? Eu tenho um neto. Ô irmãos, que geração abençoada. Você fala não mexe, ele está mexendo. Você insiste em aumentar o tom, não mexe, ele vem na tua cara e fala, eu vou mexer. Aí você não pode fazer nada. Vai fazer o quê? Porque se é meu filho, é diferente. Se é o meu filho, não mexe, eu vou mexer. Então tá, você vai mexer. Pegava pelo braço e mostrar para ele quem é que tem a força. E na próxima falar assim, não mexe assim. Ponto. Precisamos voltar àquele tempo de vara, sabe? Aquele tempo de goiabeira. Aquele tempo de chinelada. Porque as palavras às vezes não estão valendo tanto para essa geração. Mas por quê? Porque às vezes ficam presos dentro de um quarto, isolado dentro de um quarto, assistindo lá a programação deles, vivendo o mundo deles, com o tablet deles, com o canal deles, com o celular, que tem os jogos dele. É por isso que a geração de hoje para educar e para disciplinar, é por demais complicado. Mas nós precisamos ter e pedir a Deus uma orientação para conduzir, para orientar, descendo a perna e falando a linguagem deles, para que eles possam se submeter. Tira, não apenas ameaça, mas tira aquilo que por demais eles gostam. Tira da mão deles. Tira o tablet. Tira o celular. Tira o desenho animado. Vai mostrando quem tem autoridade. Vai tirando. Vai limitando o tempo. Se ficava 2, 3, 4, 5 horas assistindo a programação dele, vai tirando o tempo. E vai mostrando quem tem autoridade. São estratégias. Nós podemos usar. E não apenas aceitar. Porque hoje você aceita, amanhã esse mesmo, ele vai bater na sua cara. Você vai aceitando. Ah, mas é tão bonitinho. É igual a gente observa algumas mães, quando a criança pequena, de 1, 2 anos, mamãe, aceita. Hoje ela fala assim, ó, e você acha, mas ela é pequenininha, aceita. O tapinha não dói? Porque amanhã é um soco. Amanhã vai doer. Não é verdade? É uma atitude que ela toma. Então procure hoje, há tempo ainda de fazer isso. Observar passo a passo
o que eles estão vendo, aonde eles estão indo. Ah, eu vou ali aonde? Não tem hora para você voltar. Vai com quem? Irmãos, pela internet, os irmãos estão vendo o que está acontecendo. E não tem idade. Não é só jovem. Crianças. Adolescentes. Então procure saber quem são os seus amigos. Ah, mas ela já tem o Facebook. Eu penso que 7 anos para criança, 8 anos para criança, não é hora, não é tempo de estar numa rede social com amizades. Hoje nós temos os jogos, que são joguinhos, em que esses joguinhos têm que convidar os amigos, mas os amigos não são amigos de perto. São amigos que ele não sabe. É de longe, de outro estado. Nós tivemos agora um caso recentemente de uma irmã da igreja que ela, por um mês, ela ficou fora de casa. Porque conheceu alguém pela internet. E nós temos casos assim. Mas quem é a pessoa? Ninguém sabe, nunca viu, mas foi. É o mundo que nós vivemos hoje. É o mundo da influência. É o mundo do glamour. É o mundo de muito noticiário, de muita informação, de muita coisa de aparência. Aquilo que você pensa que é, não é. E quando vai ver. E assim nós vamos prosseguindo. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém ou não amém, queridos? Graças a Deus. Formação do caráter. Ela, ao atingir a fase, que é chamada fase fálica, é dos 3 aos 5 anos de idade. Mas eu acredito que desde o ventre, essa formação, ela vem quando a mãe, ela já passa a mão na barriguinha e começa a abençoar o seu filho ou filha. Chegamos numa época tão difícil, irmãos, porque os esquerdistas agora, eles querem colocar uma lei em que essa formação de caráter, né? A criança, ela é livre, e quando for dar o nome à criança, for no cartório, né, para registrar a criança, tá? Aí não coloca sexo, se é macho ou fêmea, não coloca. Só após os 6, 7 anos, a própria criança decide o que vai ser. Que coisa do inferno! Para onde nós estamos indo? E nos Estados Unidos, isso, país de primeiro mundo, já tem isso. Eles decidem o que eles querem ser. Quem sabe daqui aos 7, 8 anos de idade, eles ainda não decidiram o sexo. O mundo que nós vivemos, pessoas estão maquinando mal, projetando leis para destruir a família. Eu fui pregar numa igreja agora recentemente, quando falei sobre a perseguição sempre houve quanto aos homens, desde o nascimento de Moisés e também o nascimento de Jesus, quando eu falo que a perseguição era os homens, macho, tinha assim, pelo menos 3 gays assim, olhando assim, e encarando. Estamos vivendo tempos difíceis para educar a nossa família. E não pensa você que vai melhorar. Vai melhorar se a gente tomar um posicionamento. Vai melhorar se a gente tomar a rédea da situação. Mas se permitir que as coisas continuem do jeito que estão, vai de mal a pior. É só aceitar, é só assinar, é só bater palmo, é só aplaudir, é só receber, é só vir. Tá bom. E tem aqueles que falam, isso é cumprimento bíblico. A palavra tem que se cumprir. Amém por isso. Tem que se cumprir, vai se cumprir, mas todas as vezes que a palavra se cumpriu e jamais deixou de se cumprir, o povo sempre tomou posicionamento. Israel tomou um posicionamento.
Os discípulos e apóstolos de Cristo tomaram um posicionamento. Ah, mas a igreja de hoje não quer, porque sabe que houve mais perseguição e que muitos morreram por causa do evangelho. E nós? Oba, oba, glória a Deus, aleluia. Deixa como está. Está se cumprindo a lei. Está se cumprindo a palavra. Se esquecemos que nós não somos daqui, pertencemos aos céus. Diga glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Família em primeiro lugar. Família deve estar sempre em primeiro lugar, nunca se esquecendo que o padrão é Deus, família e igreja. Deus acima de tudo, acima de todos. Deus sempre será e é o número 1 da nossa vida, das nossas vidas, da nossa família. Deus é o número 1. Ele está acima de tudo. Depois, família. Dedique-se. Então, se esforce para se dedicar mais à família, para ajudar, para contribuir, para ver crescimento dos filhos, para ver os seus filhos indo para a escola, e não apenas ver, mas levá-los também. Ajudar também com as tarefas de casa. Então, contribua para que a sua família seja uma família mais abençoada. Você abençoando e contribuindo, você estará abençoando também a sociedade, porque será uma sociedade abençoada, será uma sociedade disciplinada. Tópico 2. Exercendo a responsabilidade paterna. Cabe a nós esta responsabilidade, que é a responsabilidade paterna. Isso é um padrão bíblico, é um padrão que nós temos na palavra de Deus. O maior exemplo que nós temos é o próprio Deus. Porque nós temos nessa classificação de adoção, de filhos, nós temos 3. Filho por formação, por criação, filho por adoção. Nessas 3 classes, nessas 3 classificações, nós temos aqui o agir de Deus. Por criação, que são as criaturas, que são os anjos, foram criados por Deus. Por formação, são os seres humanos, quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e os formou. Por adoção, a igreja, que somos nós. E como modelo, nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas de Deus. Casar-se não pode ter filhos, por que não adotar? É um princípio bíblico. Casais que não tiveram essa dádiva, porque ser mãe é uma dádiva divina. Não é verdade? Então, quem não tem essa dádiva, não teve esse privilégio, por que não adotar? E o adotado, ele pode ser amado tanto quanto sendo filho gerado, biológico. Nesse padrão, nesse conceito, nós temos aí um exemplo maior, que foi o próprio Deus. Ele nos adotou. Porque a bênção seria para os judeus, seria para Israel. Mas nós herdamos todas as bênçãos prometidas à nação de Israel. E muito mais, porque somos herdeiros e co-herdeiros das promessas de Deus. Às vezes o filho, sendo ele adotado, ele vai ter um conceito muito maior do que um próprio filho que foi gerado. Isso depende muito de um relacionamento. E Esther entendeu muito bem isso, sendo ela adotada pelo seu próprio primo. Ao entender isto, a Bíblia não tem assim dentro de um contexto, a linha de comunicação em que havia, mas tudo leva a entender de que havia uma linha de comunicação entre eles, de que havia aquele feedback entre eles. É isso que precisa também dentro dos lares. A comunicação, a linha de comunicação dentro do lar. A linha de comunicação dentro da casa. Porque às vezes alguns lares parecem cinema mudo. Não há comunicação. Ninguém mais se comunicam. Porque cada um está preso ao seu mundo. E precisamos então nos comunicar, falar como foi o seu dia, o que você aprendeu neste dia, reunir de vez em quando em oração, dar as mãos,
tirar esses momentos de devoção, porque isso é fundamental. Eu me lembro de um lar, de uma família, de que eles tinham sempre esse costume de se reunir em oração, num culto do lar. E certa feita, então, um deles se desviou, saiu de casa também. E um momento em que ele estava com os amigos para beber, encher a cara, olhando para o relógio, era 20 para meia-noite. Ele lembrou que 20 para meia-noite dava tempo dele chegar em casa, porque meia-noite a família estava se reunindo. Era o único horário que a família tinha para se reunir, para fazer um culto de louvor. O único horário era aquele, meia-noite. A família estava reunida. E quando logo ele lembrou daquilo, ele deixou os amigos e falou assim: eu preciso voltar para a minha casa. E começaram a perguntar para ele, a indagar: não, mas por quê? Porque eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. E ao chegar em casa, a família estava orando. Deus salva, liberta, traz, transforma, faz maravilha, toca aonde estiver. Ele está entrando pela porta, dobra o joelho e está chorando, chorando, chorando. E quando alguém começa a abrir o olho, fala assim: ele voltou, ele voltou. Ele não apenas voltou para casa, mas voltou para Jesus. Então, o quanto é importante aplicar a palavra, orientar e ensinar, o quanto é importante. Eu tenho um filho, tenho um casal de filho. Eu tenho um filho que aonde ele está? Hoje ele está numa igreja. Aí essa semana, ele comentando com a mãe, ele falou assim: não é a mesma igreja. Não, mas não é o mesmo ensinamento. Porque o meu filho sempre me acompanhou durante esse longo tempo de ministério. Sempre acompanhou. Os seminários, então, que a gente ministrava nas igrejas, ele sempre acompanhava. E ele, quando tinha vez que ele falava assim: mas eu já sei. Aí ele, comentando, ele falou assim: mas não é a mesma palavra. Não porque eu ouvia sobre isso. Não porque o meu pai falava sobre isso. Sabe o quanto é importante uma palavra de um pai? O quanto é importante a palavra de uma mãe? O quanto é importante a sua palavra, a autoridade em sua palavra. A autoridade quando você fala, diferente quando o amigo dele fala. Ele pode até não querer ouvir naquele momento aquilo que você está falando, mas é mais forte. Tem mais essência. Tem mais peso. Então não deixe de falar. Não pare de falar. Sempre no tempo certo, mas fale aquilo que é necessário falar. Amém? Glória a Deus. Fazendo a diferença, momento de se calar, nós temos aqui, há um momento de se calar, mas há um momento que não devemos se calar. Quando nós podemos saber o momento que devemos se calar e o momento que nós não devemos se calar? Há ocasiões em que é admirável revelar a nossa certeza de fé em Deus. Esther aceitou o conselho do seu primo e não falou nada a respeito do seu povo. Fechou a boca e não falou nada. O povo estava sendo pedido por uma conspiração. Esther, ao saber, ela se cala. Ela se cala. Mas ela vem falar no momento certo, na hora certa. Ela estando ali dentro, no palácio, ela poderia também dizer que ela era uma judia, mas ela se cala. Ela poderia falar das suas origens, mas ela se cala. Ela não estava se omitindo e nem mentindo, mas ela se calou porque não era o tempo certo e o momento certo. Uma que ela foi orientada a não falar das suas origens. Ela foi orientada desde a sua infância a não falar das suas origens. Ela entrou
esse tempo, esse período de cativeiro, consciente que não era necessário falar, não era necessário dizer quem ela era, porque mais vale o nosso testemunho, em algumas ocasiões, mais vale o nosso caráter que foi formado. Aí nós temos caráter e temos personalidade. Então mais vale o caráter, porque vai pesar na personalidade. O ambiente que você estiver, tendo você caráter, não vai mudar de forma alguma o seu posicionamento. O ambiente pode ser o que for. É o que do Salmo do número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O lugar que ela estava, o tempo, era para ela ainda ficar em silêncio. Sabe o silêncio de Deus? Sabe o silêncio do homem? O silêncio do homem é a certeza de que Deus ainda pode fazer alguma coisa nesse cenário. O silêncio faz com que venhamos permitir que Deus possa trabalhar em nosso favor. O silêncio nos garante também momentos de refrigério, momentos de comunhão maior, porque é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de buscar no Senhor a resposta. O silêncio dela foi isto: ela buscava em Deus uma resposta, ela buscava no Senhor para que Deus pudesse entrar com providência. O segundo aqui, tópico, no segundo capítulo, ele está dizendo que não se calar. E quando não devemos então não se calar? É quando a situação vem adversa. É quando há injustiça. Eu vi uma injustiça tão grande agora, essa semana. Eu estava dentro de um ônibus e eu vi uma cena num sinal. Tinha uma marmita, um marmitex, em cima assim de um caixote. E aquele marmitex subentende-se de que era de alguém que trabalha no sinal. E deixou ali. Aí veio uma senhora assim, e ela veio andando, e deu para ver a cena. Ela pegou aquilo ali, ela abriu, viu que era comida, olhou para um lado e para o outro, mas pegou e saiu rindo assim, saiu rindo. Assim, Jesus, que coisa, que mundo que nós estamos. As pessoas levaram marmitex. Que cena! Quantas injustiças nós temos visto. Você entra em um coletivo, você vê pessoas de idade, às vezes em pé, estudantes, garotada sentada, não somente estudante ou garotada. Quantas injustiças nós temos. Não é verdade, não é? É só você andar um pouquinho e você começa a perceber o que está acontecendo nesse mundo. É um mundo de injustiça. Devemos falar, sim. Devemos falar quando contra o pecado. Devemos falar. Devemos nos revoltar no que está acontecendo. Promiscuidade, imoralidade. Devemos nos revoltar e não aceitar que isso esteja se infiltrando e crescendo. Nós temos que falar. Então há tempo de se calar, mas há tempo também de falar. Há tempo de você segurar, mas o tempo de falar, fale a verdade. Ela pode até doer, mas fala a verdade. Porque quando você fala a verdade, você tem respaldo. Quando tem respaldo, Deus ele assina. Porque Deus é verdade. Então fale a verdade, sempre a verdade, e nunca omita a verdade. Dentro desse contexto aqui, nós precisamos entender isto, porque Esther, ela aceitou o conselho do seu primo e não falou nada.
Mas no tempo certo, no momento certo, ela vai ao rei e ela fala. Veja que quando ela vai ao rei e fala da onde ela é, as suas origens, quem é aquele povo, Deus já havia trabalhado no coração do rei. Deus prepara tudo. Até quando você fala algo que venha chocar, quando você fala algo que seja dentro ou fora de um contexto que venha a ser favorável, mas quando você fala a verdade ela vai prevalecer. Amém ou não amém? Ela vai prevalecer. Eu poderia contar aqui vários e vários exemplos, quando na hora certa, no momento certo, você fala aquilo que é necessário falar, a verdade. O silêncio, ele é sabedoria. Há momento de você silenciar, porque silêncio é sinal de sabedoria, sinal de prudência. Provérbio 18, verso 8, fala assim que o tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor os seus pensamentos. Já percebeu isso? Tem pessoas que falam demais, perde bênção, perde credibilidade, perde ministério, perde família, porque fala demais. Fale o necessário, só o necessário, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, só o necessário. Quem faz isso são os mais experientes, porque a experiência faz com que você acumule sabedoria. Aí tem hora que você conta até 10, até 20, e espera o tempo certo. Imagina o casal dentro de casa, os dois no mesmo nível, falando. Alguém tem que descer. Alguém tem que ceder. E aqueles que cedem são os mais fortes. Ninguém entendeu isso. Aqueles que cedem são os mais fortes. Não é porque você está cedendo é que você é o mais fraco. Os que cedem são os mais fortes, porque está superando aquele momento. Está superando aquela hora, porque sabe que essa é a hora de se calar para, no momento certo, dentro de um contexto, você abrir a boca e falar. Aí então Deus, ele vai respaldar aquilo que você fala. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Virando, nós temos aqui, e vamos já caminhando para o final, o perfil da família de Deus. Qual o perfil da família de Deus? Aquilo que Deus tem, o padrão que Ele nos oferece. Qual é o perfil? A família não é só uma base da sociedade, é muito mais do que isso. E esse perfil da família de Deus, primeiro, é preciso alcançar o coração de uma criança. E como alcançar o coração de uma criança, segundo a nossa lição? Como alcançar o coração de uma criança? Ensinando, orientando, catequizando, instruindo, conversando, sentando. É mais fácil hoje o pai falar assim para a criança: faz isso, do que fazer com ele. Verdade. É mais fácil falar assim, ó, deixe de fazer isso, do que sentar com ele e tirar pelo menos um tempo com ele. Meu Deus. É mais fácil. Porque se você deixa a criança no seu mundo, no mundo deles, porque é o mundo dos coleguinhas, para eles, tá ótimo, tá maravilhoso. Só que a formação do caráter dele vai ser uma formação de caráter de violência, rebeldia, serão disciplinados. Essa é a formação. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos. É por isso que é necessário sentar, conversar. A maior escola que nós temos é a prática de vida. A maior lição que nós podemos aprender é você sentar e observar.
Observe exatamente passo a passo. E nesses dias eu tenho observado isso. Às vezes falamos tanto, mas não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Aprendemos e não colocamos em prática. Aprendemos e não praticamos. É sentar para não perder tempo, mas para ganhar um tempo e brincar. Pegar uma folha, rabiscar, desenhar com eles. Brincar de pique-esconde com eles. Tirar um pouco dessa vida de internet, dessa vida de rede social. Tirar um pouco. Dar um livro de pintura para eles. Falar sobre cores. Falar sobre história. E por que não falar sobre histórias da Bíblia? Nós podemos fazer muito mais. Mas para fazer um pouco mais, nós temos que tirar um pouco mais do nosso tempo. Porque às vezes estamos tão preocupados com tantas coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, e se esquecemos que eles também fazem parte da nossa formação, da nossa educação e também das nossas vitórias e glórias. Amém? Glória a Deus. No tempo em que, no Oriente, em que as crianças eram orientadas, eles eram orientados através da palavra. Uma criança com 7 anos de idade, um israelita, ou sendo judeu, um judeu com 7 anos de idade, ele sabe o Torá. Ele já decorou o Torá. Ele fala textos completos do Torá, que para eles são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas falam textos. Eles são catequizados, são orientados na lei judaica. Eles não apenas aprendem, mas colocam em prática. E nós hoje temos nossos filhos. Precisamos orientar a palavra de Deus. Disciplinar dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem regra para todas as faixas etárias de idade. E se esquecermos disso. É fundamental porque nos dias que nós vivemos, é importante observar isso. Versículo no tópico 3, o 1, é preciso alcançar o coração. O 2, Esther teve seu caráter formado na infância. E o terceiro que eu acho aqui fundamental, como educar as crianças desta geração. Como educar no mundo que nós vivemos? Como educar as crianças no mundo que nós vivemos? Não tem escola. As escolas estão fechadas. Afinal de contas, estão passando aí uma pandemia e as professoras não têm mais tempo para estar com as crianças. Mas não é isso, é dentro de casa. Veja que nós temos, como seres humanos, nós temos a inteligência e aceitamos sempre mudanças, não é verdade? Estamos prontos para a mudança, sim ou não? Sim. Estamos prontos para a mudança? Alguém esperava isso acontecer? E aí nós temos que nos adaptar, adequar às mudanças. Não é assim? Tem escolas que eles têm um horário, e nesse horário, através de uma live, através de aquele período de ensino, a criança toma banho, se arruma e vai para a frente, a tela lá do computador, porque aquele momento, aquele período de 2 horas ali, é um período de escola. É disciplina. Tomar banho, se arrumar, como se fosse para a escola, mas sentar na sala, seja em qualquer outro lugar, é disciplina. Então são disciplinas. Nós temos que colocar isso em prática, nos adequar a tudo aquilo que está acontecendo, as mudanças. Nós hoje estamos tão assim prático a isso, porque ao sair de casa para qualquer lugar que for, tem que estar de máscara, tem que ter o álcool gel no bolso. Isso em qualquer lugar.
Em casa, se estamos dentro de casa, ao entrar dentro de casa, nos adequando, não entramos com a mesma roupa. Pelo menos o sapato tem que tirar. Pelo menos lavar as mãos. Então, como nós podemos aplicar ensinamentos aos nossos filhos? Porque essa geração é a geração que está vivendo esse momento, que nós não vivemos, que nós não passamos, que nós não enfrentamos. Precisamos estar antenados a tudo aquilo que está acontecendo sobre as mudanças, as reformas. Antenados, ligados à informação do mundo da globalização, para poder passar para eles o porquê que isso está acontecendo, porquê que não está tendo aula, porquê que eles não estão indo para a escola, porquê que não estão brincando com os amiguinhos. Então, de que forma nós podemos passar isto? Falando sempre a verdade. E jamais fugir daquilo que é verdade. Que falar para a criança hoje de que foi uma cegonha que trouxe o irmãozinho, a irmãzinha, a criança não vai. Não foi cegonha, não. Foi barriga grande. Não vem com essa história. Ah, porque a barriga cresceu. Não foi, não. Eles namoraram. Papai e mamãe namorou. Irmão, esconder da criança hoje? Então fala a verdade. Você falando a verdade, ele vai estar observando, vendo em você o caráter do pai e da mãe. E para o seu filho, nunca prometa uma coisa que você não faça. Prometeu, faça. Eu vou te bater. Bate, irmão. Porque se você não bater, ele vai crescer, vai assim, não vai bater, vai continuar fazendo. Que Deus possa nos dar orientação. Que Deus possa nos dar graça para poder conduzir a nossa família no altar de Deus. Deus em Cristo abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, que ensino maravilhoso, que bênção. Falar da história da vida da Esther. A gente conhece muito ela ali escravizada, sendo processada nessa área para poder se apresentar diante do rei, para ser escolhida para ser a esposa ali do rei e depois estar reinando para poder defender o seu povo. Mas aqui está falando de uma história do seu começo, da sua vida, do seu tempo de infância, e quem o ensinou e criou ela foi o seu primo. Não foi pessoas assim da família, do tio, da tia, não, foi primo. Mas ensinou ela o caminho, a verdade e a vida. O que foi falado hoje, irmão, qual o ensinamento que nós estamos dando aos nossos filhos? A essa área. Porque quando ele crescer, ele nunca vai esquecer daquele ensinamento que você deu. Não, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, e assim vai adiante. Meu pai me ensinou muitas das vezes, irmão, correndo atrás de mim com uma vara de goiaba e me pegando. Minha mãe me ensinou também, quando você vai entrar para comer, você vai ter que almoçar, né? Eu ficava na rua um bom tempo, brincando. Quando eu entrava, irmão, o cabo de vassoura estava lá. E vinha para cima de mim, eu tinha que estar correndo, fugindo. Mas o ensinamento, irmão, quando você ensina, você nunca esquece do que você aprendeu com seus pais. Eu só separei aqui alguns pedacinhos aqui, irmão, porque a hora já foi. Esse tópico 1, na lição 1, diz assim: os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Sim ou não, irmão? Sim.
Os pais são responsáveis. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você vai ensinar o seu filho, irmão, a ser desobediente, a ser brigão, né? A ser respondão. Não, se fulano te respondeu, tu responde também. É claro que a criança, hoje no colégio, irmão, tem vários coleguinhas lá que tem os ensinamentos que os pais deu a ele. Ensina ele a xingar, falar um montão de palavrão, um montão de coisa. E você que está ensinando o seu filho nos caminhos do Senhor, ele fica assim, assustado, né? E meu pai nunca ensinou isso a mim, não, hein? Então ele foge dessa situação. Você está ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Então nós vemos aqui também no tópico 2.1. 2.1 diz assim: o cristão deve brilhar com testemunho de Cristo. Aí eu sublinhei aqui: este foi totalmente envolvida pelo ensinamento do seu primo. Ele contribuiu na educação dela. Ele ensinou. O pastor Antônio Marco falou aqui, ela aprendeu tudo. Olha, Esther, você deve ter um momento de você calar. Tem coisas que nós não devemos revelar a esse povo. Nós estamos aqui cativo. Nós trouxemos a gente para esse lugar aqui. E a gente tem que ficar calado. Tudo aquilo que você aprendeu, não é o momento de você falar. Mas quando chegar o momento certo, Deus vai te dar oportunidade para você falar e se defender da sua vida e da sua nação, da sua vida espiritual. Então nós vemos aqui, irmão, que Esther, ela aprendeu, seu primo ensinou com um pai a toda essa área aqui onde eles estavam vivendo. Lá no tópico 2.2 diz assim: Esther aceitou o conselho do seu primo e não falou nada a respeito do seu povo. Que bom, né, irmão? Aceitou o conselho do seu primo. É bom quando os filhos aceitam o conselho dos seus pais. Você traz os seus filhos para a igreja. Você orienta ele como? Meu filho, lá na escolinha, com o professor, obedece. Não faz bagunça. É aquilo que eu te ensinei. E ele vai lá para a escolinha, né, na sala, e vai aprender, vai prestar atenção. A minha filha, nós não tínhamos naquele período nós não tínhamos a classe das crianças, classe da idade tal, não. Juntava as crianças todas numa sala, não era isso? Era isso, né? Juntava todas as crianças ali naquela sala, e ali, irmão, ia dar aula. E era aula mesmo, não tinha negócio de estar dando um caderninho para desenhar, para isso, para aquilo, não. Eles ali tudo, depois rolava a pipoquinha para eles e tal. E aí saía feliz da vida. Então as crianças, irmão, não queriam perder uma aula. Então nós estamos hoje num período que os professores têm que cativar a criança a ele querer voltar de novo. Mãe, eu quero ir para a escola. Eu quero estar lá com a tia fulana, porque eu estou aprendendo. Ela dá uma aula muito boa, eu quero aprender, eu quero... Então você está desenvolvendo a criança nos caminhos do Senhor. Em casa você vai educar. Na igreja vai ter pessoas para ensinar,
né, a palavra de Deus, a respeitar essa área toda. O tópico, aí no 2.2, aqui outra palavra, as palavras ditas em hora errada pode fazer grandes estragos, sim ou não, irmão? Se você vai falar alguma coisa, irmão, que não é naquele momento para falar, irmão, eu já vi muita situação assim, irmão, e joga tudo pro pastor. Pastor que resolve isso aí, porque fulano que falou, né? E cicrano que... Aí, irmão, quando joga um pastor, irmão, e eu até gosto, irmão, manda para mim, que eu vou reunir a turma toda. Quem foi que falou? Ah, pastor, foi fulano. Chama lá fulano, traz aqui. Aí fulano vem. Você que falou para ela? Não, eu soube de cicrano. Traz o cicrano aqui também, irmão. Olha, e vai aumentando a cota do povo ali, né? Eu tive um período que eu juntei 15 irmãs, 15. Não foi irmão não, foi irmãs. Juntei 15 ali. E ninguém queria assumir a culpa. Era da fulana, era da Bertana, era da cicrana e de tal, e foi até chegar quem foi o culpado. Mas nos 15 ali, irmão, não apareceu. Falei assim, olha, acabou, a partir de hoje acabou. Não quero mais isso. Se você quer falar do fulano, quer testemunhar por cicrano, quer defender, você tem as provas. Não é inventar, não. Tenha prova do que você está falando. Porque tem muita gente assim, irmão. Inventa da pessoa para poder, como diz aí fora, puxar o tapete do cicrano. Se não ficou, eu também não vou deixar ele ficar. Eu vou puxar. Olha, irmão, é complicado. Então Mardoqueu ensinou muito bem a sua prima, a sua filha adotiva, para não fazer esse tipo de situação. Ela foi bem ensinada e instruída aonde ela estava. Nós aqui somos estrangeiros, nós aqui temos que ficar calado, nós aqui não temos que dar opinião nenhuma, porque não é momento de dar opinião, não é momento de falar, não é momento de criticar, não é nada disso. É momento de ajudar, de cooperar, de auxiliar, de estar pronto, dizer-me aqui, Senhor, me ajuda. Eu quero ajudar na obra de Deus, eu quero somar na obra de Deus. Porque, irmão, crítica, existe muitos que gostam de criticar mesmo. Não ajuda em nada, não é, pastor? Só critica. Não gostei do pastor Antônio Marco, ele está com o cabelo mais branco do que eu. Né? Quem mais critica, ele falou, dá mais trabalho, irmão. Aquele que fala muito, que critica muito, que nunca concorda com nada, é o que dá mais dor de cabeça. Claro que em Reino Verde não tem esse negócio, irmão. Aqui o povo, olha, eu posso dobrar os joelhos e dizer, Senhor, muito obrigado por Reino Verde, por este povo que Deus me deu. Que aqui não tem esse negócio, irmão. Se tinha, irmão, já acabou. Ficou para trás. Tudo se fez novo. Em nome de Jesus Cristo. E eu fico aborrecido, irmão, se alguém vier falar para mim da pessoa. Não vem falar não. Se falar, vai ter que provar da vida da pessoa. A minha esposa a mesma coisa, irmão. Não vai chegar para ela falar de Bertão, de cicrano, porque ela vai ter que, olha, você vai ter que testemunhar na frente da pessoa que você está falando. Eu? Não, foi cicrano que falou isso. Aí começa a virar uma bola de neve. Finalizando, irmão,
lá no 2.3, momento de não se calar. Aí vem o momento que você pode falar. Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. Por quê? Chegou o momento dele defender a sua nação dos judeus, da sua prima, porque estava havendo uma conspiração para poder matar todos os judeus. Acho que era o general Amã, estava ali conspirando junto com alguns para poder acabar com o povo de Judá. E Mardoqueu, ele não gostava de Mardoqueu, queria destruir Mardoqueu. Foi lá, ele mesmo foi lá, mandou fazer a forca para Mardoqueu. O que acontece? Deus usou Mardoqueu. Agora que você vai falar. Chegou o momento de ficar calado, mas chega o momento de você agir. Tudo tem o seu tempo, irmão. O tempo de você falar e o tempo de você calar. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então nós vemos aqui que ele foi falar o que estava acontecendo ali. Fechando, irmão. Fechando aqui, lá no tópico 3.1. Precisa alcançar o coração da criança. Com esta adoção, coube a Mardoqueu treinar e desenvolver as verdades sagradas continuadamente no coração de Esther. Então ele conquistou o coração da Esther. Você, quando tem aquele primeiro filho, né, você vai conquistar ele de seguinte formas. Tem criança que, quando você acostuma ele com uma chupeta, né? Aí você vai, tá gritando, você vai lá, bota a chupeta, pronto, calou, né? Enquanto você sabe que a hora da criança ser amamentada, vai lá, a criança vai, cala. Tem coisas que a gente vai entendendo o momento da criança e você vai ensinando, vai aprendendo, vai conquistando esse lado da criança, e a criança vai, né, te conhecendo, em nome de Jesus. Muito bem, irmão. Fechou com esta palavra. Quero agradecer ao pastor Antônio Marcos. Muito obrigado por nos atender em nome de Jesus Cristo. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e dízimos diante do altar do Senhor. Esse ano vai ser um ano de bênção, de vitória, eu creio. Deus vai abrir portas. Deus vai manifestando a sua graça sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por esse momento tão abençoado que Tu tem nos dado nesta manhã, de poder ter vindo à Tua casa, Senhor, de poder, Pai querido, ter nos aprendido da Tua palavra, Senhor. Assim, Pai, como Tu foste, Pai, com Mardoqueu e a Esther, Senhor da glória, seja também conosco, nos guardando, nos dando livramento, para que chegar aos momentos, Senhor, necessários, nós possamos pronunciar, Senhor, o Teu Evangelho, propagar o Teu Evangelho, falar do Teu amor, pregando a Tua palavra, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória,
a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, mais visível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Jesus, aleluia. Eu queria fazer uma oração aqui, quero fazer esta oração especial para todos os professores da escola, da nossa EBD, em nome de Jesus. Se você puder vir aqui à frente, não vem, juntamente com a coordenação, o Ricardo, a sua esposa, o Robson, é o vice-coordenador. Também nós vamos estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. A próxima aula, irmão, que é a próxima lição, vai estar falando sobre Esther, um espelho para os cristãos de hoje. Então quero pedir, irmãos, professores se dedicam. O Rob chega um pouquinho para cá, para frente, cada câmera. Isso aí. Então você dedica no estudo da palavra de Deus. Entra com profundidade, busca em livros, histórias, a vida da Esther, do Mardoqueu, né? A lição é para isso. O professor, irmão, tem que se explorar. Ele não pode ficar esperando chegar aquele domingo para aprender, não. Você já tem que vir durante a semana, já com a mente preparada, para quando chegar na classe, aquele aluno faz alguma pergunta, você já sabe, você conhece. Eu, quando fui da superintendência da escola, fui professor e auxiliar do superintendente da escola. Eu levava o dicionário, o dicionário dele, levava o livro, eu explorava mesmo, procurando, né, sobre aquela história toda ali. E naquele período nós tínhamos a CPAD. A CPAD puxava mesmo para o ensino. Estava mesmo num seminário de um alto nível de aprendizado. Nós temos hoje, irmão, mais facilidade ainda para nós aprendermos. Então o professor, o superintendente, irmão, tem que estar apto dentro desta área. Porque desde o momento que você assumiu uma classe, irmão, você tem que se explorar, você tem que buscar em conhecer. Não é chegar aqui na classe, de frente para a turma, né? Hoje nós vamos estudar a lição tal. E vai começar a ler ali a revista, né? Vamos ver aqui o que nós aprendemos aqui, irmão. Vai começar a ler a revista e tal, vai começar a se explorar ali naquele momento, não. Você não tem que contar nenhuma história do teu passado, nem procurar preencher linguiça naquele momento, não. Você tem que procurar já trazer um esboço da lição e desmiuçar no meio da classe. E assim vai, em nome de Jesus. Então eu quero parabenizar os alunos. Esse ano de 2020 foi muito difícil, mas conseguimos chegar até a final. Nós estamos aí esse ano para somar e fazer a obra de Deus em nome de Jesus Cristo. Nunca desista da sua capacidade. Deus está te capacitando para o melhor dessa terra em nome de Jesus Cristo. Hoje você é um professor, mas amanhã você pode ser o superintendente da escola.
Então você tem que estudar, adquirir conhecimento e buscar em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Vou pedir aqui ao Antônio Marcos, pastor Antônio Marcos, ele vai trazer essa oração e abençoando a tua vida em nome de Jesus Cristo. E a próxima escola, cada um vai estar na sua classe aí. E na sua classe, irmão, você procura aquele aluno que está faltando. Não desista dele. À noite no culto, às vezes ele está lá. E aí, irmão, você está faltando na minha classe, não tem ido, o que houve? Nós temos até, irmão, momento de visitar, às vezes, até o aluno, sabia? Visitar ele, saber dele, as nossas crianças, a nossa juventude, os adolescentes, os rapazes, as moças. Tem que buscar isso neles. Por que você não está vindo na escola? Porque vai dizer o quê? Eu durmo até tarde. Por que você dorme até tarde? Porque eu fui dormir tarde, né? Ficou lá no bate-papo, ou ficou assistindo algum programa, vai até tarde, não acorda cedo. Então os pais, irmão, tem que dar o exemplo para esses filhos. Levanta, joga água em cima gelada e acorda. Mas não vai fazer isso não, claro. Mas desperta eles, velho. Vamos para a escola dominical. Ensinar teus filhos nos caminhos do Senhor. Ensina ele nos caminhos do Senhor, irmão. Para que não se desvia. Explora eles, traz para a escola dominical, mano. Está aqui a irmã da Midon, né? Está aí os seus 2 filhos aí. Falta nas namoradas, né? Ela tem 2 sobrinhos que moram longe de Bangu, né? Mora em Bangu. Mas ela cobra deles. Meu filho, vocês têm uma responsabilidade aqui com a gente. Faz um esforçozinho aí, pelo menos vem no culto à noite, ou na escola, alguma coisa assim, né? Quer dizer, ela está sendo a instrutora deles, em nome de Jesus. Então nós vamos orar, irmão, pedindo a bênção de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos, ó Deus. Entregamos em Tuas santas mãos os Teus filhos que durante este ano vão estar à disposição da Tua obra na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Tua bênção para a superintendência, para os professores, para secretários, para tesoureiros, para toda, Senhor, toda aqueles, ó Deus, que estão enganjados, que estão, Senhor Jesus, nessa diretoria, que sejam abençoados por Ti, que o foco seja Cristo e a Tua palavra, que os ensinamentos venham vindo da fonte inesgotável, que o Senhor possa a cada dia, Senhor, abrir a vossa mente, o vosso entendimento, para que eles venham fazer o melhor para Ti. Que seja um ano promissor, um ano de recompensa, um ano de graça, um ano de bênção, e que muitas vidas e alunos possam ser conquistados, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu reino, Senhor. Que possamos crescer no conhecimento da palavra, na graça, que possamos crescer a cada dia, para cima, para baixo, para os lados, e que acima de tudo o Teu nome venha a ser exaltado a cada lição, a cada ministração, tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Logo mais, às 18h30, nós estaremos aqui na abertura da campanha Palavra de Deus, Libertação e Milagres. Vai estar conosco o presbítero Marcelo Andrade. Vai estar aqui dando abertura a esta campanha em nome de Jesus. Teremos 5 domingos de janeiro debaixo desta campanha em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Faça assim comigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre esta EBD e sobre todos os alunos e professores
e as famílias, e a juventude, e as crianças. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a tua bênção, não só de sempre. Amém. Muito obrigado, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.